Quando os dados decidem, a ética precisa estar presente, ou ninguém estará seguro. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Este é o Portal das Disciplinas e hoje começaremos com mais um episódio. E no episódio de hoje, vamos conhecer melhor a disciplina de Ética e Dados, entender um pouco da sua relevância aqui dentro do BTI e descobrir o que os alunos podem esperar ao cursá-la. E para isso, temos a honra de receber aqui a nossa professora Ana Tásia, que ministra essa disciplina. Professora, muito obrigado por aceitar nosso convite e é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Raí, e todo o grupo. Estou aqui disponível para conversar com vocês. Certo, muito obrigado, professora. Eu separei algumas perguntas para entender um pouco melhor da disciplina e eu queria começar um pouco pela visão geral dela. Em poucas palavras, você poderia dizer qual é o foco principal da disciplina, o que exatamente ela estuda? Assim, o foco central são esses aspectos éticos, né, relacionados ao uso de dados no nosso cotidiano, na vida da gente, né? Então, a gente fala sobre os marcadores sociais, né, essas questões que envolvem dados e aspectos sociais, então, marcadores sociais como gênero, religião, etnia, classe social, região de moradia. Então, assim, o foco, a princípio, né, central seria esse. Sim, entendi. Aí, mais ou menos nessa linha, a senhora poderia explicar um pouco sobre os temas ou os módulos que o aluno vai explorar ao longo do semestre? Tipo, quais os tópicos essenciais da disciplina? Certo. Eu vou dividir assim uma lógica um pouco pelas unidades, né? Lembrando que é uma disciplina, como, né, como foi no destaque, é uma disciplina presencial. Então, isso é importante entender, né? Que essa questão da participação, né? É uma disciplina teórica, então envolve essa lógica mesmo que possa ser construída pelo aluno de participar. Então, o aluno, ele passa, né, a compreender e entender um pouco melhor durante, né, as conversas em sala de aula, porque eu não falo aula, assim, muito formal, mas a gente precisa seguir, né, aquele roteiro. Sim. Então, a partir daí, a gente vai instigando o aluno a analisar e compreender esses aspectos éticos relacionados à manipulação e à utilização desses dados. Então, acho que é um momento crucial, assim, para falar no curso, né, quem opta em cursar essa disciplina. Logo no início, a gente traz esses questionamentos sobre essa transformação digital, né, que a sociedade vem sofrendo, vem acontecendo, e aí a gente vai falar não só desses desafios tecnológicos, mas os desafios éticos, sociais, durante, né, a disciplina, tá? E aí que o aluno observa um pouco isso, né, essa análise meio que cuidadosa da sua ação nessa sociedade, tá? Colocar o aluno para pensar, né, um pouco de discussão. Exatamente. Pensar muito, a gente vai tocar nessa questão, né, da conduta dele, né, a conduta ética dele. Então, logo no Isso. início, a gente começa por aí, conversando sobre o que é ética, né, traz um pouco dessa percepção do aluno, né, do que ele pensa, o que ele já ouviu falar, desse contexto mais atual, né, esse contexto da sociedade da informação, que é outro conceito que a gente também trabalha, né, e aí vai falando um pouco disso, da relevância da ética na manipulação de dados, né, então, e a disseminação, né, desses dados. Então, na primeira unidade, que é uma carga horária, assim, teórica, mas um pouco maior, né, na unidade 1, a gente faz essa abordagem, tá? Aí a gente, na unidade 2, a gente vai fazendo uma coisa mais aplicada, assim, um conteúdo da ética e dados mais aplicada, tá? Mais prática, né? Então, aí a gente vai para partir, né, de conceitos como governança de dados, LGPD,
Então, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a lei LGPD, aí a gente traz especialistas, então, um advogado na área do direito digital, para falar, né, da Lei de Proteção de Dados, direitos autorais, aí a gente já também convida um professor, né, ou um professor visitante, eu digo assim, convidado, ou um professor da casa, para falar sobre essa questão também de cocriação, propriedade intelectual, que eu acho que são coisas bem pertinentes para falar, né, também. E também sobre a questão das soluções de sistemas inteligentes e a questão da ética, né, a questão do monitoramento, né, dos aspectos que envolvem aí essa questão dos sistemas inteligentes, falando aí de soluções inteligentes, smart cities e tudo mais. Então, assim, tem uma pegada dentro dessa perspectiva, assim, do comportamento também do algoritmo, né, diante desses aspectos dos marcadores sociais. A gente tem um foco bem em cima disso. E para fechar, na unidade 3, já com essa basezinha, né, construída aí, que às vezes o aluno não percebe, né, mas a gente vai dialogando com autores contemporâneos, né, e aí a gente vai falando da lógica da ética dentro de uma perspectiva do princípio da responsabilidade, da ética da humanidade, tá? E aí fechamos, né, com essa coisa mais dialógica com debates, que é na unidade 3 a gente vai focar em um produto, mas um produto, eu digo, que envolva o audiovisual, que os alunos consigam ali traduzir tudo que ele assimilou durante o semestre, né, a partir desses conceitos. Entendi, entendi. E com essa sua resposta, deixa um gancho bem importante que eu mesmo, quando paguei a disciplina, eu não sabia, mas como elas conseguem se conectar com outras áreas do BTI, ou até mesmo com outras matérias do IMD, tipo, em que ponto ela é importante para o restante da formação do aluno no curso. É verdade. Então, esses conteúdos que envolvem ética e dados, na verdade, ele transversaliza, né, todas as disciplinas, tá? São temas, assim, contemporâneos, a gente levanta, né, várias questões em sala, que vão dialogar com esse momento, assim, né, com esse momento que a gente vem vivendo, tá? Então, eu entendo que ele transversaliza no sentido de dialogar com essas diferentes disciplinas do curso, né? Trazendo isso, mostrando o quanto é importante entender isso, né? Essa relevância da disciplina na lógica social, cultural, ambiental, que está muito em alta essa discussão, e a gente trabalha, né? Você sabe, a gente fala Sim. muito, e sobretudo a questão ética também, né? Então, transversaliza não só disciplinas, como áreas, assim, né? Então, eu acho que é um trabalho, assim, do aluno ir tomando consciência e ciência, né? Sobretudo dessas questões. Entendi. Até porque, quando a gente se formar, a gente vai mexer com dados de outras pessoas, muito, muito possivelmente. Então, a gente tem que ter o aspecto crítico para saber se o que a gente está fazendo é certo ou errado, para manipular esses dados de forma correta. Importantíssimo, importantíssimo, assim, para que esse egresso, né, você falou, entrando no mercado, né, ele tenha consciência mesmo, assim, do trabalho dele, né, ou seja, que ele possa desenvolver soluções, sim, né, usando esses dados, mas que sejam soluções socialmente apropriadas para o contexto, né, mais éticas, né, que reflita essa postura, né, desse aluno enquanto agora profissional, né? Então é uma conduta ética diante do que o mercado espera da construção profissional desse egresso. É muito importante mesmo. Aí agora, para finalizar essa visão mais geral da disciplina, eu acho que você já meio que respondeu na resposta anterior, Uhum. mas
Por que a senhora acha que ela é indispensável para quem está entrando na área? Assim, indispensável, como eu falei, né? Esse futuro profissional, eu acho que cabe a ele criar um ambiente mais ético possível, mais saudável possível em torno dele, né? Alinhado com o bem da sociedade, assim. Às vezes, essa lógica talvez muito individualista, muito solitária, de não perceber o que está no entorno, né? Às vezes, pode trazer alguns danos nesse, né, nessa lógica social que a gente vai discutindo. Então, assim, importante ele saber, né, que ele precisa fazer uma avaliação mais profunda, mais abrangente, né, dos sistemas de computação que ele vai vir a desenvolver, pensar nesses impactos, né, que inclui, a gente até fala nisso, né, inclui no impacto na análise dos riscos, né, potenciais, observando aquelas questões que a gente colocou, dos marcadores sociais, enfim, toda uma lógica social e o princípio de uma responsabilidade do coletivo. Então, né, pela minha formação, né, mas dentro da lógica, né, da sociedade, eu venho desenvolvendo muito esse pensamento mais analítico nesse sentido, de uma sociologia do digital, né, onde a gente tem muito essa preocupação, né, tanto no mestrado como no doutorado, as minhas leituras e o meu fazer, né, em sala de aula é um pouco isso, jogando essas sementinhas e pensar um pensamento mais complexo, de uma sociedade mais complexa nesse sentido. Ah, entendi. Agora acho que já está bom sobre a visão geral assim da disciplina, e eu acharia interessante também pular para o tópico sobre a metodologia. Como seria a metodologia e as avaliações durante o semestre? Em termos de ensino, ela seria mais prática ou mais teórica? Então, é uma disciplina teórica, não é? Então, ela é uma disciplina que tem esse formato presencial teórico, ela não demanda nem uma carga horária EAD, não, ela é presencial. Então, o cuidado é nisso, em aproveitar também um pouco o tempo de vocês, né, dos alunos em sala de aula. Então, como eu falei, são atividades em grupo, em sala, que eu tento, né, mesmo sendo teórica, então sempre tem a condução com slide, até porque a gente trabalha correntes teóricas de pensadores, de filósofos, sociólogos, não é? Então você sabe bem, então a gente tem Sim. que trazer e envolve também leituras. Então a gente trabalha muito isso, né? Atividades em grupo mais práticas, e aí usando metodologias ativas, tá? Tentando trabalhar um processo mais contínuo de avaliação, não deixando tudo para o final, né? Uma prova única. Então, assim, eu acho que vem rolando bem, né? Então, na unidade 1, ela realmente, como eu falei, é uma carga um pouco mais teórica, e aí eu costumo pontuar a cada conteúdo, assim, atividades valendo tipo 2 pontos, e aí vai se somando a uma prova individual no fechamento da unidade, então valendo 4 pontos, tá? E aí essas metodologias ativas seria, sei lá, que levasse o aluno a interagir mais em grupo, né? São atividades que a gente acaba tentando esse diálogo dos grupos com apresentação em sala, ou trazer algumas situações de um case, né, de um estudo de caso, que eu vou até falar depois, indicar algum conteúdo de material, né, que vocês possam, e nesses materiais temos vários estudos de caso trabalhando essa lógica que eu falei anterior, uma análise mais crítica desse perfil do profissional, né, que vai entrar no mercado. Basicamente é isso, né? Na unidade 2 e na unidade 3, que vai ficando um pouco mais prática nesse sentido, de trazer questões mais do cotidiano, como eu falei, com pessoas especialistas, né, trabalhando, e aí a gente vai desenvolvendo atividades em cima disso, buscar pesquisar soluções inteligentes, sistemas inteligentes para as dores da cidade, como, né, Natal, por exemplo,
Então, acaba rendendo muito bem, são ideias né, que os alunos desenvolvem e propõem que são incríveis, e geram muitas discussões em sala, isso é muito rico, né, para a gente, para o docente, como para os alunos, né, muito interessante, essas discussões e essas propostas de ideias e soluções. Você já respondeu algumas das minhas perguntas aqui, eu acredito que eu posso pular elas. Você já respondeu muitas perguntas que seriam como seria feito, como seria trazido o efeito prático da disciplina. Uhum. Ficou muito bem respondido nessa sua única resposta. Agora, uma coisa que eu queria falar era sobre a avaliação. Uhum. Como ela seria feita? É um sistema mais baseado nas provas tradicionais ou trabalhos práticos? Você disse que a primeira unidade era uma prova, não é isso? E a Isso, segunda seria um trabalho mais prático. Na terceira unidade, também teria esse trabalho mais prático ou isso. seria... Eu adiantei lá quando eu falei dos conteúdos, né, na unidade 3, já vamos reunir todos esses assuntos, e aí com essa basezinha mais crítica, né, a gente vai desenvolver soluções, mas pensando numa lógica talvez mais de tecnologias sociais, né, que possam estar mais próximo dessa sociedade. Então, pensar um pouco mais, de forma mais crítica, e aí a gente pensa assim, desenvolver um produto audiovisual, que pode ser vídeo, né, com elaboração de um texto, onde você possa, naquele momento ali, trazer tudo que ficou do semestre, né, dos autores, dos pensadores, e também de imagens, porque a gente vive numa sociedade imagética, né? Então, É, penso eu que tudo que trabalha com imagem, a gente rende mais, assim, a gente consegue se conectar mais rápido, assim, pensar nessas questões. Então, basicamente, é isso. A unidade 3, ela é mais curta, né, nesse sentido, porque ela é mais prática, de aplicação mesmo. entendi. Acho bom os alunos já saber que para entrar na disciplina tem que gostar de ler, porque é muita leitura. Acho bom frisar isso. É bom É frisar, muita leitura que a gente tem que fazer. verdade. Aí, só para fechar esse bloco, essa disciplina, ela é totalmente presencial, é híbrida, ou um formato EAD? Assim, daria para ministrar ela? Não, ela é presencial, né? Ela não tem, como eu falei, ela não tem carga horária EAD, tá? O que a gente costuma utilizar por exemplo, são aulas, né, ou atividades assíncronas, né? Então a gente trabalha, né, mapa conceitual, a gente está trabalhando filmes, né? Então eu até vou sugerir também, mas como material mais à frente, falarmos e refletir sobre isso, alguns filmes, e aí a gente coloca, né, na produção assíncrona, ou seja, para ser enviado posteriormente pelo sistema, né, pelo cigarro, você vai, né, e pensa no seu tempo, né, assiste aquele filme, ou assiste, ou lê, né, aquele capítulo, aquele texto, em cima daqueles conteúdos, tá? Então, assim, é uma disciplina bem tranquila, no sentido que ela não exige um pré-requisito, né? Assim, muitos alunos ficam preocupados, então ela é bem tranquila nesse sentido. Talvez ele sinta receio, o aluno que chega na disciplina, da interação. Então, assim, às vezes, se você né, não costuma interagir muito, então participar mais das discussões, interagir, como você falou, está aberto para a leitura, né, porque é uma disciplina que vai exigir muito dessa prática da leitura, no conteúdo, na ementa dela, você já sente isso, né, mas não tanto assim, são leituras, não um livro inteiro, né, são textos curtos, nada tão complicado nesse sentido, do aluno que trabalha no contraturno, que não consiga acompanhar, porque são temas que rebate a sua vida, né? Então, um caso, um estudo de caso que aconteceu agora, a gente puxa muito isso, né? Acabou de acontecer, caiu na mídia, eu sempre chego, vocês viram esse caso que está rolando? Então, são questões, isso vai dialogar com aquele texto, vocês lembram? Né? Então, assim,
não é algo tão fora do seu cotidiano, né? E a participação em sala, que é a presença. Então, eu acho que a presença é o que mais, eu acho que é o maior problema, assim, porque são 2 encontros, né, semanais ou 4 horários seguidos, dependendo do oferecimento da disciplina, e aí requer mais, assim, contato do aluno em sala de aula mesmo, dele ter essa disponibilidade de participar, né, de estar ali na sala de aula. Eu acredito que com isso daí você sanou todas as minhas dúvidas sobre o tipo da metodologia. Aí agora eu vou deixar Samuel falar um pouquinho mais sobre os obstáculos e a preparação. Samuel, você poderia fazer as perguntas que a gente separou? Claro, é, eu entendo que esse é um ponto importante para os alunos, né? Porque muitas vezes a gente quer entrar na disciplina um pouco mais preparado para ter um desenvolvimento melhor. Então, quais conhecimentos ou competências prévias você considera que são essenciais para que o aluno tenha um bom desempenho na disciplina de ética de dados? Há algum, há algo que o aluno deveria dominar, ou pelo menos ter familiaridade para iniciar? O que a gente observa, eu acho que outros professores que ministram essa disciplina, é que alunos, talvez, que já tenham cursado, né, pelo o começo do curso, já, não sei, quarto período até o quarto, que não esteja ali tão no início do curso, já consiga interagir mais com as questões que vão aparecendo. Então, ou seja, um aluno que já participa, talvez, de alguns projetos, que já tem uma certa familiaridade, né, com algumas questões sobre discriminação algorítmica, ou, né, outras vieses, né, ou vieses ética e vieses em dados, que é uma coisa que toda hora a gente está trazendo. Então, talvez ele tenha mais facilidade em conduzir essa prática em sala de aula, de dialogar mais, né, porque tem trabalhos em grupos, propor soluções e tudo mais. Mas isso também não é impedimento para quem está no começo do curso. Isso assim, é um pouco a percepção do que a gente tem, né? E também a questão que eu coloquei, da disponibilidade, né? E um aluno também que traz uma bagagem de leitura, né? Então, eu observo isso. Às vezes, eu tenho alunos que sentam bem ali na frente e já chega, antes da aula começar, já vem, bota assim um livro em cima da mesa. Ó, professora, eu peguei na biblioteca, nossa, muito interessante, né, aquela ideia lá que a professora tinha colocado na aula passada, você foi, né, pontuou isso, eu fui atrás, tal, essa leitura. Então, você vê que tem também essa reserva cognitiva, que eu digo, da leitura, do gostar de ler, do hábito da leitura, mas também não é um impedimento de você cursar uma disciplina estando no começo do curso. Não, né? O negócio é estar aberto e estar na sala de aula, para poder interagir, né, e tentar acompanhar os debates, as conversas. Basicamente é isso. Entendi. E pensando na experiência dos alunos ao longo dos semestres, qual costuma ser o principal obstáculo enfrentado na disciplina? Tipo, há algum ponto específico que geralmente prejudica o aprendizado, como, por exemplo, dificuldade com probabilidade, interpretação de texto, ou algum outro aspecto? Exatamente. Eu acho que a gente observa um pouco essa questão mesmo, dessa dificuldade. Eu vejo muito também da questão da gestão de tempo, né, da questão do autoestudo. Então, quando você pensar, né, em se programar para uma disciplina como essa, né, como que envolve, né, mais encontros, pensar na sua disponibilidade, né, porque a questão da reprovação, eu acho que é mais por questão de presença, né? Porque é uma disciplina muito aberta a debater, a interagir em grupo. Então, assim, você consegue fazer todo um trabalho de pesquisa em grupo, né? Que isso propicia o desenvolvimento de uma disciplina bem tranquila. Então, eu acho que é mais a questão de você estar. Eu acho que esse seria o maior obstáculo, estar presente na sala. Isso já é um grande ganho. E está aberto isso, né, a debater, a questões, não ficar desmotivado, se você é um pouco mais tímido, dizer, ai, né, lá vem a professora debatendo,
puxando para falar sobre alguma coisa. Não, né? Tentar interagir no seu tempo, né? E aí eu acho que com o avançar da disciplina, eu vejo que os alunos acabam se envolvendo mais nas atividades em grupo e acaba impactando também no seu desempenho pessoal também. Ele começa a falar, querer até aparecer lá na frente, trazer sua ideia. Então, acho que é uma coisa assim mais tranquila nesse sentido. O aluno estando disposto a aplicar as práticas que a senhora chama, nas atividades que você chama, vai ter um desempenho satisfatório. Exatamente, né? O negócio é ele querer, né? Querer se empenhar para isso, mas não vejo muita dificuldade nele sozinho em conseguir, né? A questão é ele estar disponível mesmo para estar presente em sala. Sim. E agora, para ajudar quem está prestes a cursar ética e dados, qual conselho prático a senhora daria? Existe alguma recomendação que o aluno deva se preparar melhor ou evitar dificuldades mais comuns? No caso, você já respondeu essa, né? Ele tem que estar disponível para que a disciplina corra bem, ele tem que estar lá presente. Isso. Isso é o principal ponto, né? Ele tem que estar presente, isso é importantíssimo. Fora isso, ele pode também recorrer a alguns vídeos, assim, vídeos que temos nessa área, né? Então a gente. Oi? Não, foi aqui um barulho aqui na obra. Ah, tá. Então, o aluno ele pode ir se preparando no sentido de assistir alguns vídeos. A gente costuma passar vídeos que fala de ética e essa relação com a sociedade da informação. Então, o professor Mário Sérgio Cortella, eu passo alguns vídeos né, da visão dele, que ele tem uma linguagem bem bacana, assim, eu acho que é interessante, né, você começar, talvez, assistir isso, né, esses vídeos. Tem um livro que é Computação e Sociedade, e aí tem o capítulos, tem o tombo, que é A Sociedade, que está disponível também, Computação e Sociedade. Aí o primeiro volume, que é, se eu não me engano, o primeiro, que é A Sociedade, ele vai trazer logo de cara um desses cases que envolve essa lógica, né, da governança de dados, que é um assunto muito, né, que a gente reitera muito durante a disciplina, e acho que é bem interessante. Tem outro livro também, Ética e Vieses em Dados, tem a Lei Geral de Proteção de Dados também, que tem muito vídeo, muitos especialistas na internet, né, debatendo e falando sobre isso. Então, assim, dá para ele sentir um pouco o clima, né, Raí? Um pouco o clima da disciplina pegando por esses caminhos, tá? Que não são tão complicados, como eu falei, é o cotidiano dele, a vida dele, e vai ser, né, a atuação dele no mercado, tá? Eu acho que acho que vai dar, acho que vai curtir, acho que não vai ser nada tão complicado. Como, só uma palavrinha aqui, Samuel, bem rapidinho. Como Claro. aluno que está cursando agora ética e dados, eu digo que é uma matéria bem tranquila e até divertida, porque ela faz a gente pensar em soluções éticas para algumas propostas, como, por exemplo, a Smart City, que a professora citou, pensar quais os impactos que aquilo traria para a sociedade, a nossa solução. Ela pode trazer impactos positivos e também impactos negativos. São dúvidas que surgem no decorrer da ideia. Perfeito, perfeito, Raí, exatamente isso. Então, quando a gente fala, né, como é que a disciplina ela é oferecida? Tem essa parte teórica, que é o começo, ela é uma carga maior, para que vocês tenham essa base para poder refletir o que é o impacto, né, negativo e o que é o impacto positivo, tá? Então, eu chego ao ponto, né, mais da segunda para a terceira unidade, onde o foco realmente é isso, é que vocês possam aplicar soluções e refletir sobre isso, né? Porque vai ser assim do mercado, né? Então, não temos como fugir. Certo. Iniciando agora o tópico de materiais de apoio e recurso, eu creio que você já falou sobre um pouco dos livros, dos textos, dos vídeos que você vai abordar na disciplina, né, que o aluno vai ter que consultar, mas
existe mais algum recurso, como livros e textos complementares que você ainda não citou? Então, a gente costuma utilizar um material didático do professor Baso, com 2 Es, né, que é Introdução aos Estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é um material que está aí na internet, disponível, acho que é bem interessante, porque vai ter um capítulo que vai trabalhar dessa questão da ética, então acho que é bem interessante, né, inclusive a gente trabalha o recorte, que seria conversando sobre tecnologia e ética, tá? Que é um texto bem inicial, assim, e dali dá vazão a muito debate, a muitas outras discussões. E como eu falei, né, a gente costuma trabalhar autores que vão dialogar com esse princípio hoje, porque né, a nova ética, né, ou seja, essa lógica mais do coletivo, né, desses aspectos que estão no entorno desse indivíduo, né, dessa sociedade. Então, aí temos, né, tanto pensadores como Hans Jonas, então quem quiser trabalhar a lógica, né, do princípio responsabilidade, que são leituras bem interessantes, né, e outra, preparando aí para futuros concursos, né, porque a gente sabe que são autores que estão dialogando aí com o que vem, né, aí para o mercado, essa lógica mais os aspectos negativos e positivos, tá? E a questão da teoria da complexidade, ou seja, por uma ética da humanidade também, que são assuntos que estão muito em alta também nessas discussões sobre ética e dados. E fora, como eu falei, né, dos vídeos do professor Mário Sérgio Cortella, até música, né, Raí? Nos faz refletir, acho que Isso. The Scientist, né, lá do clipe e música, a letra do Coldplay, né, a gente estava agora, eu uso também às vezes, algumas questões assim, mas para nos trabalhando essa lógica mesmo, dessa reserva cognitiva que a gente precisa ter, né? Esse olhar no entorno, tá? Então, é algo bem tranquilo de levar, mas seria interessante, né, trazer essas questões. E como eu falei, livro, né, tem um livro Ética e Vieses em Dados e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Perfeito. Além disso, existe algum software, plataforma ou ferramenta específica que o aluno vai precisar utilizar ao longo do semestre para fazer as atividades ou exercícios da disciplina? Normalmente, a gente, logo na primeira unidade, a gente utiliza só ferramentas para o desenvolvimento de metodologias ativas, então, a gente acaba sugerindo questões mais envolvendo a metodologia, né? Então, para mapas conceituais, a gente sugere algumas ferramentas que durante a unidade é bem tranquilo, né? Mas nada que precisa utilizar laboratório, nada muito complicado nesse sentido. E para a produção de vídeos, agora no final da unidade, um produto, uma produção audiovisual, também que vai ter que recorrer, talvez, alguma questão, mas às vezes com celular né, e o que nós temos no próprio celular já dá para desenvolver bem, não é nada muito voltado a essas questões muito técnicas, complicadas, ou nada, é bem tranquilo. Certo. Vamos iniciar aqui a conclusão. Para encerrarmos, professora, existe alguma pergunta frequente que a senhora costuma receber no início do semestre? É algo que quase todo aluno pergunta quando vai cursar Ética e Dados. Reprova por falta, né? Já sabemos que reprova, Outra gente. matéria, né? Reprova por falta é ótimo, né? Porque acho que todos os professores devem falar a mesma coisa, porque eu acho que sim, né? Que é uma preocupação inerente, assim. Então, realmente reprova, né, gente? Não tem jeito. E aí, por isso que eu falei, o grande entrave, assim, o grande obstáculo é você se organizar, se planejar para poder estar. Oi? Acho que é para aluno da obra lá, na casa dele. Então, para poder estar em sala de aula, né? Então, eu acho que o maior obstáculo é esse, e a pergunta mais frequente. E também nessa questão, assim, o que vai ser avaliado,
é a minha performance, né? Ou seja, assim, será que é eu me expor em sala de aula com falar, porque eu sou tímido e tal, isso vai me prejudicar e tal? Não, de forma alguma, como eu falei, né? Você tem trabalhos em grupos e projetos e soluções que vocês vão ter que desenvolver, que é formato em grupo. Então, assim, se você tem essa característica mais tímida, né, e você realmente não gosta dessa exposição, então você vai ter esse momento em grupo que você vai poder trabalhar isso de forma bem tranquila, tá, com o seu grupo. Então, não vejo nada, assim, né, muito complicado, ou perguntas tão complexas, não, é bem tranquilo. Certo. E para finalizar nosso episódio, que mensagem a senhora gostaria de deixar para a comunidade acadêmica e para os futuros alunos? Algo sobre a importância da disciplina, da ética no uso dos dados, ou até da própria área de atuação dentro da TI? Sim, sim. Eu acho, assim, que o importante é que esse aluno, ao final dessa disciplina ética e dados, ele compreenda criticamente, né, quais são as questões que estão nessa sociedade, né, as questões que envolvem, que dores são essas, que problemáticas são essas, e de que forma esse profissional de TI, né, ele pode conduzir, né, essas problemáticas, trazendo uma melhor solução, ou seja, trazendo de fato ali algo que possa impactar positivamente a vida dessas pessoas, né? E aí a gente lembra isso, né? São aspectos sociais, aspectos ambientais, políticos, econômicos, né? E os aspectos éticos, tá? Então, acho que o principal é isso, né? É pensar nisso, compreender criticamente essas questões, né? O uso de dados, o uso do algoritmo, né, no seu cotidiano, e aí ele conseguir fazer um uso mais responsável desses dados, né? Acho que a conduta profissional, que tem um momento que a gente vai falar sobre isso, a conduta profissional, né, dele, como ele constrói a sua carreira, vai dizer muito desse profissional. E isso começa na sala de aula, que é um ambiente de teste e erro. Então, eu acho que é ali onde você tem que debater. Às vezes né, é debatido um assunto, ele coloca uma opinião, ele diz, caramba, né? Então, eu acho que eu preciso refletir mais sobre esse ponto, essa questão. Então, ali a gente vai observando isso, essa construção desse profissional de TI, tá? E aí eu faço convite, né, para que esse futuro profissional, né, curse essa disciplina, assim, para pensar um pouco mais, de forma um pouco mais cuidadosa no que está no seu entorno, na sua atuação profissional, nessa conduta profissional, o que é que o mercado está esperando, né, desse profissional de TI. Então, são debates, são questões que a gente levanta logo de início e que seria bem interessante ele poder vivenciar isso, sabe, e ter esse momento na academia, né, na universidade, para poder debater e pensar mais sobre isso. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu acho que deu para tirar muita dúvida que não só eu, como diversos alunos já teve e ainda vão ter ao cursar a disciplina. Uhum. E como um aluno que está cursando agora essa disciplina, eu posso dizer que vale muito a pena pagar a disciplina, é muito importante. E E isso vai te ajudar muito quando você for um profissional, porque como eu já mencionei antes, todo mundo vai mexer com dados, pelo menos da nossa área, vai mexer com dados e tem que saber essas coisas, LGPD, governança, inclusive, tem que saber tudo isso. Perfeito. E foi até um filme que a professora passou para a gente assistir e refletir sobre ele. Foi uma das atividades, é um spoiler aí do que pode acontecer, refletir, fazer uma análise crítica, mas Exato. muito boa a disciplina, recomendo a todos. E, novamente, muito obrigado, professora. Nada, eu que agradeço. Estou aqui disponível, agradeço poder falar sobre a disciplina, né? Tirar talvez alguns mitos, né? Aí, assim, o que a gente acaba ouvindo pelos corredores, né? E entender que,
né, mesmo sendo uma disciplina teórica, mas é uma teórica que eu digo vai requerer, né, de fato, essa leitura, mas é importante estar aberto, né, para você debater, e pensar e refletir sobre essas questões da nossa vida. Então, aqui agradeço demais, viu, a oportunidade de conversar sobre ética e dados. Muito obrigado. Professora, eu vou encerrar agora a gravação, certo? Ok. Obrigada, então, Raí, obrigada, Samuel.